Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco para vocês aqui a apresentação de um case. Não é um case de jabá para vender um produto, para mostrar, falar que ele é o melhor do mundo, etc. e tal. É um case que a gente vai falar mais da parte de desenvolvimento do dia a dia do produto, dos desafios, dos problemas, inclusive algumas coisas que não nos ajudariam, né, a vender o produto, se a gente fosse falar essas coisas. Para mostrar um pouco disso para vocês e, claro, mostrar também algumas coisas que estão acontecendo com esse nosso produto hoje, produção, clientes, e falar um pouquinho também de um case relevante aqui de Vitória. Tá? Meu nome é Paulo, mas como eu sempre uso como nick, e-mail, qualquer coisa, meu sobrenome, qualquer coisa que vocês falarem eu entendo, eu sei que é comigo. Gevô é o correto, mas pode falar Gedex, já foi, já vai, já fui, já vai. Qualquer um eu sei que é comigo e eu não ligo. Pode falar qualquer coisa que eu já estou acostumado, tá? Desde a escola. Somos fundadores da Giran, trabalho com Java aí há bastante tempo já, desde a época que ainda era Hype, e hoje já é Hype vezes menos um, né? Fundei o portal Java, Exug, algumas coisas. Sou um dos ciclistas mais famosos aí, mundialmente desconhecidos aqui de Vitória. Para quem conhece, esse é o Almir. Os caras ficam me trolando porque eu falei isso uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o Almir. Eu sou líder técnico da equipe que desenvolve a plataforma Dena. Já trabalhei um bom tempo com PHP. Hoje eu trabalho com Ruby, certo? Curioso de qualquer outra linguagem, então fico me aventurando aí, estudando algumas coisas aleatoriamente, algumas até me dão calafrios, mas eu vou lá, conheço, ok? Cara, é impagável a sensação de você estar graduado e voltar na faculdade, saber que é período prova final e você não tem que fazer uma prova. Sou graduado em Ciência da Computação pela FAESA, já fui membro aí, no caso, frente, né, participando de eventos, PHP, com a comunidade PHPS, estou muito envolvido aí com o pessoal de Linux e Open Source, na comunidade de software livre. Doido e apaixonado por software livre e Open Source, me amarro nessa parada, você consegue ver o que o pessoal está fazendo, aprender com isso, compartilhar através disso. Me amarro também em Arduino, é uma outra vibe, uma outra área, também é uma parte mais de hardware com Open Source. Metodologia JASIS, e aí vai tudo que está no meio ali de desenvolvimento. Eu não entendo nada da Lineage, nada. Vocês vão entender esse comentário nos próximos slides, ok? Mas eu me amarro em Mortal Kombat, Street Fighter, que é o que eu acho que sei jogar, embora eu perca muito pro Hakim algumas vezes. A Giran vai fazer um breve histórico aqui, uma apresentação bem rápida da Giran enquanto empresa. Uma empresa capixaba, a gente está completando 4 anos. Tá? Formada por pessoas, poucas pessoas, e onde a gente valoriza exatamente essas pessoas em primeiro lugar. Tá? Para quem não conhece, aquela ali é a verdadeira Giran, da onde surgiu o nome e tudo mais, vem de um jogo de RPG chamado Lineage 2, tá? Que eu fui muito viciado já, estou há alguns anos limpo. Vamos lá então. Como toda empresa, a gente começou assim, de uma forma bem difícil. Começamos com desenvolvimento, tá? Desde o início, com muita visibilidade das coisas. Tentamos trabalhar com treinamentos aqui em Vitória, infelizmente não deu certo. Continuamos trabalhando com projeto, ali tinham 3 projetos. Obviamente que a gente falhou miseravelmente em várias coisas, em vários projetos, em vários ciclos, consertando. Falhamos de outras formas diferentes, né, do que a gente já tinha falhado. Até uma hora que a gente começou a aprender, começamos a pegar gosto por desenvolvimento. Nosso time começou a crescer, porque era uma empresa de desenvolvimento, a gente vendia serviço, mas a gente também brincava, né, o dia do bigode. O time continuou crescendo mais ainda, a gente continuava trabalhando com serviço. Né? Só que chegou uma hora que a gente se viu num certo dilema. Vender serviço é uma coisa difícil de escalar para o que a gente tinha como os nossos valores e como cultura da empresa. A gente não queria vender recursos por hora, a gente não estava botando gente na balança e nem vendendo por cabeça ou por pedaço de gente. A gente queria ter, em primeiro lugar, um ambiente para a gente trabalhar feliz, fazer o que a gente gosta, e estar sempre aprendendo, evoluindo e trabalhando com coisas novas, mas ao mesmo tempo que esse ambiente precisava ser um ambiente financeiramente viável. Né? Então a gente falou como que a gente vai conseguir manter sempre a pessoa feliz
quando eu estou vendendo essa pessoa por cabeça, né, por recurso por hora. Isso foi um problema que a gente teve um pouco grande. Né? Como que a gente faz para escalar uma empresa de desenvolvimento de serviço? Né? Como que a gente faz isso? Como que a gente mantém as pessoas felizes trabalhando dessa forma? Né? Aí, na Giran, né, para quem conhece, tem lá dentro, rola muito Adena. Né? O que é Adena? Né? Não bastava o Giran, agora tem mais coisa ainda. Né? Adena. Toda vez que eu chegava em Giran, aparecia um carinha lá e falava assim, me dá um cacá, please. Né? Toda hora o cara me pedia lá uma moedinha, que era a Adena, né? A moedinha da Giran. Tá? E como a gente já trabalhava com e-commerce, a gente criou um produto para isso, uma plataforma de e-commerce. E ela chama Adena. Né? Adena é o dinheiro que rola em Giran. Né? É a moedinha que rolava lá em Giran. Tá? Pode passar aí. Foi nesse momento, foi um momento chave para a empresa, que a gente realmente criou um foco. A gente falou assim, a gente vai fazer só isso. Né? A gente não vai fazer mais nenhuma outra coisa. A gente já tinha parado com o treinamento, a gente estava parando com o desenvolvimento, porque a gente não queria ter 50 pessoas na empresa, a gente não queria ter 100 pessoas na empresa. A gente falou, vamos trabalhar com o produto e vamos dar foco nisso daí. Foi quando surgiu o nosso Adena, né? Que o Adena da nossa Giran, que é o nosso produto de e-commerce. Tá? O que é o Adena? O que é isso daí? Uma plataforma de e-commerce, né? Uma espécie de um framework para a criação de e-commerce, que desde o início a gente pensou em criar de uma forma que ele pudesse ser facilmente estendido e customizado. Para a gente já trabalhar um pouco nesse mercado, a gente já sabia algumas dificuldades que eram elas. Ou era muito caro e muito demorado para desenvolver um e-commerce do zero, né, para o cliente fazer uma solução totalmente customizada, ou você tinha que abrir mão de algumas coisas, principalmente de diferencial ou de alguma feature ou um comportamento exclusivo, para você reduzir custo, reduzir tempo de entrada em mercado e iniciar a operação, para usar uma solução pronta ou pré-pronta, alguma coisa do tipo. Então a gente pensou, como que a gente vai fazer para unir essas duas coisas? Sempre foram esses os objetivos principais da gente criar um produto. Né? Essa era os problemas que a gente queria resolver. Tá? E hoje esse produto já tem 2 anos aí de mercado, que ele já está funcionando, já está trabalhando, vendendo, com muitos clientes aqui em Vitória, especificamente. Tá? Foi um produto que nasceu do zero, lá dentro da Giran. A gente pensou em tudo, pensa em tudo até hoje, desenvolve, cria tudo relacionado a esse produto, desde os estudos inicialmente e desde o primeiro commit do Hacking ali, né? É um produto 100% desenvolvido pela gente. Mas quando a gente fez um produto, né, a gente falou, quem que vai comprar esse negócio? Né? Eu estou desenvolvendo um produto, né, muito bom, muito legal, mas quem que vai comprar isso? Para que serve esse produto? A gente também não saiu se aventurando, a gente não fez uma pesquisa de mercado, obviamente, mas a gente não se aventurou às cegas. Né? Pode passar aí. A gente já tinha uma demanda existente, a gente não criou essa demanda, obviamente. Já tinha um cliente que a gente vendia serviço, desenvolvimento, que era da área de e-commerce, nos dava uma visibilidade bem legal, e muita gente começou a procurar a gente querendo fazer e-commerce também. E foi justamente quando a gente identificou esses problemas que nos levaram a criar um produto. Né? Para eu fazer um produto zero, custa caro, demora muito, eu preciso aumentar a empresa e virar de cabeça para baixo a nossa cultura. Para eu fazer um produto lojinha, eu não vou querer fazer porque também vai ter que ser muito barato e não vai entregar a qualidade que a gente quer. Né? Então a gente tentou assim, pensar em uma forma para atender essa demanda aí. Tá? Junto disso, a gente viu também o cenário do mercado que a gente estava entrando. Né? Como é que está o e-commerce no Brasil? Só alguns números aqui, só para a gente ter ideia, não vou ficar falando desses números, mas são números desse ano, desse semestre, onde o faturamento até do primeiro semestre, ele já chegou e passou de 10 bilhões de reais, um crescimento de mais de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. Tá? E a expectativa para fechar o ano é passar de 22 bilhões de reais. E desde a bolha, né, desde 2000 para cá, é um mercado que tem mantido o mesmo ritmo, um ritmo bem forte de crescimento. Hoje, se eu não me engano, são
número ali, em algum lugar. Hoje são 14 mil lojas online, a previsão até 2014 são 45 mil lojas online. É um número 3 vezes maior do que o que tem hoje. Então vai ter muita e-commerce para a gente fazer, vai ter muita gente que vai precisar de plataforma, de desenvolver, que vai precisar dessa solução. Então a demanda está aí. Né? Não, para quem achava que eu só ficava passando os slides ali, voltei. Ok, produto está aí, teve a ideia, né? Pô, vamos fazer, tem mercado, a gente viu que tem, o pessoal está entrando muito nessa área de e-commerce, de colocar o seu produto na web, ok? Vamos fazer. Né? Aí começaram alguns desafios. Né? A partir daí, tipo, a ideia surgiu, bolou, montou tudo direitinho, plano, estudou, vamos fazer. Aí começam agora alguns pequenos problemas. Né? Um deles, qual linguagem usar? Né? Aliás, um monte de programador, uma empresa que tem quase seu quadro com praticamente programadores. A primeira coisa que eles vão parar para pensar, que linguagem que eu vou usar para fazer. Ok? Então, essa foi uma das dificuldades que a gente tinha. Incrivelmente, a equipe, né, o time que trabalhava em desenvolvimento, acho que 100% sabia PHP e trabalhava com PHP. Né? Inclusive, a gente era membro da comunidade PHPS, então a gente tinha essa experiência, só que a gente tinha um pequeno problema aí com a linguagem PHP, que ela não dava o suporte que a gente queria para algumas áreas. Né? Algumas funcionalidades, além do que a linguagem já tinha, ela não estava nos dando. Então a gente começou a olhar algumas, Java, né? Python, Ruby e algumas outras. A gente chegou até a estudar alguns frameworks já desenvolvidos nessas linguagens. Então a gente olhou alguma coisa pronta, não gostou do que viu, ou não achou que a manutenção não fosse ficar viável. Então a gente começou a estudar as linguagens, vamos fazer a nossa, pensando em Python, mas só tinha um cara que sabia bacana Python lá, não está mais com a gente, infelizmente, e a gente não quis se aventurar nisso. A gente estava olhando e estudando muito, eu já tinha estudado um pouco sobre Ruby, a gente já tinha gostado do que a gente estava vendo, a linguagem estava crescendo, tinha bastante coisa, e já tinha um pessoal de Java, então pensou, poxa, vamos criar então o Ruby. Né? Vamos pegar essa linguagem, ela está com um suporte bacana, algumas ferramentas que são interessantes para o desenvolvimento, foi que a gente escolheu a linguagem Ruby para desenvolver. Então, a Adena é feita em Ruby, né, no framework Rails, e aí a gente, depois disso aí, começou também a ter outros tipos de problema. Né? Ah, tá. O interessante, a gente começou a desenvolver o Adena. Quem que já ouviu falar do Rails Rumble? Ninguém? Ótimo. Vocês não contam. Então, Rails Rumble é um torneio, um campeonato de desenvolvimento. O cara tem 48 horas, são 2 dias? 48 horas para desenvolver uma ferramenta, uma solução, um software em Ruby e divulgar isso daí num servidor, ou seja, tudo. Você vai fazer do zero, de layout, a programação e hospedagem até o final. E encerradas as 48 horas, eles fecham os repositórios e você entrega o software. Então, o nosso time lá que ia trabalhar na Adena resolveu brincar disso aí, né? Imagina, com o programador, 48 horas acordado, eu saí no primeiro dia de manhã, eu saí na rua, me dei de cara com uma feira livre, imagina eu, zonzo, morrendo de sono, tentando atravessar um monte de gente na minha frente. Eu estava torcendo para ninguém esbarrar em mim, porque senão eu ia cair no chão. Então a gente ficou 48 horas acordado, brincando com isso aí, a gente gostou muito do que a gente fez, gostou muito de como fluía o desenvolvimento da aplicação, embora a gente soubesse quase nada de Rails ou Ruby. Então isso foi bem bacana, foi muito decisivo para a gente optar também pela linguagem. Bem, aí, ok, Ruby, né? Vamos aprender, vamos estudar e aí vamos começar a desenvolver. Bem, além disso daí, a gente também tinha algumas outras preocupações, não só a linguagem. Você não vai desenvolver um e-commerce, né? Uma ferramenta, qualquer que seja, só com a linguagem. Você vai ter alguma coisa que vai te ajudar. Algumas coisas você não vai partir do zero, já tem coisa pronta. Né? Então a gente foi observar ali o servidor, né, o web server, para hospedar, para dar suporte a essas requisições. A gente começou com o Apache, né, a gente ficou um bom tempo aí com o Apache, foi quando surgiu o Nginx. A gente começou a estudar e viu que ele era mais leve, era mais rápido e usava menos memória do que o Apache estava usando. E no cenário que a gente tinha, na estrutura que a gente não podia também dar o luxo de extravasar. A gente ainda está conseguindo enxugar ainda mais, está estudando ainda mais as ferramentas. A gente começou com o Apache, partiu aí agora para o Nginx. Então, todos os nossos clientes hoje usam Nginx.
Banco de dados. A gente começou com MySQL, continuamos com MySQL até hoje. Né? A gente está dando uma estudada em Postgres e algum outro banco de dados paralelo, Redis, né? Redis, acho que é isso, que é um NoSQL que a gente está usando para poder trabalhar com filas, que é um outro problema que a gente está tendo também. Então a gente estava, questão de e-mails, né? Como é que manda e-mail, como é que dispara e-mail, notifica cliente sobre pedido e tudo mais. Essa questão das filas foi um problema que a gente teve, que nos desencadeou uma necessidade de estar trabalhando com processamento assíncrono, né? Pô, ninguém gosta de ficar esperando. Imagina, você está fechando o seu pedido, aí tem o tempo de processamento do pedido e o tempo de envio de e-mail. E a gente sabe que algumas vezes os servidores de e-mail têm um gargalo de envio de e-mail, porque em geral eles são compartilhados com milhares de outros usuários, então às vezes você fica um tempo esperando a conexão, conecta no servidor, manda e-mail, claro. Vamos mandar isso assim, não tem necessidade do cara ficar esperando isso. A gente falhou em alguns pontos, escolhemos algumas ferramentas, inclusive entra no final na questão das bibliotecas, né? Em Ruby a gente chama de gens, de filas, e a gente foi escolher uma de processamento assíncrono, uma outra ferramenta de processamento assíncrono aí, que deu um trabalho para a gente, uma dor de cabeça muito grande. A gente pegou a ferramenta, a gente testou a ferramenta de desenvolvimento, a gente botou no ambiente de homologação. Só que aí eu testando, mais umas 5 pessoas, mais umas 10 pessoas. A gente colocou em produção, em poucos segundos, o site caía. Era impressionante o que acontecia. A ferramenta de processamento assíncrono, ela comia a memória. Eu tentei descobrir de alguma forma, procurei com o pessoal, e aí entra uma outra preocupação. Quando a gente escolhe alguma coisa para usar, uma ferramenta, uma lib, às vezes num ambiente menor, num cenário bem restritivo, funciona e funciona bem. Só que quando você coloca para centenas de usuários usando aquilo, num ambiente em que aquilo vai estar processando dados reais, que em geral são maiores do que os dados que você costuma fazer os testes, isso dá problema. Então a gente tem uma outra preocupação, que é justamente essa. A gente agora tem que pegar, olhar, estudar um bom tempo, ver como é que está comentado isso daí, comentário tipo, o pessoal fala bem dessa ferramenta. E é um outro problema que a gente tem em Ruby. A comunidade em si, ela é muito ativa, mas muito ativa mesmo. E rola muito o que o amigo Henrique, né? Estava falando aqui sobre JavaScript, o pessoal sai criando coisa à torta e direito. Então você tem muitas ferramentas que fazem muitas coisas parecidas. Aí você tem que parar, estudar, ver se ela está funcionando estável, se não tem nenhum problema, se não está rolando nenhum tipo de desatualização, porque algumas ferramentas elas param no tempo. O pessoal para ali, inclusive umas, até são descontinuadas, fala, o pessoal do framework já vai criar alguma coisa lá, então parei com a minha. Aí você que estava usando aquilo, você vai ter que parar e desfazer para usar o que o pessoal está fazendo. Então a gente tem outra preocupação que a gente tem, que é ficar de olho nisso daí. Okay? Testar também isso daí, saber, né? Botar ambiente lá, botar umas ferramentas de estresse em cima daquilo para saber se aquilo vai aguentar o trampo em produção. A infraestrutura, né? O Gegol fez questão de colocar aqui o nosso data center lá na Girando, feito de Lego. Ok, temos ferramentas, temos bibliotecas, vamos botar em produção, mas onde que você vai colocar em produção? Só lembrando, a gente está trabalhando com e-commerce. Quando você tem um blog, um site institucional, se cair, o cara vai te ligar, brigando com você levantar aquilo no ar. Quando você tem um e-commerce, ele cai, não é só ele que vai perturbar você. Ele vai ligar, se ele perder dinheiro, e ele vai perder dinheiro porque o e-commerce está caído, a coisa vai ser muito mais complicada do que simplesmente uma ligação. Então você tem todo esse problema aí, toda essa preocupação de onde você vai colocar isso para que ele fique o máximo de tempo ativo e nenhum problema. E tipo, se você tiver algum problema, que aquilo seja o mínimo e o mais rápido possível solucionado. Né? Então a gente tem essa preocupação, esses desafios de encontrar onde a gente faria isso. Então, um quesito, gestão de configuração, a gente precisa ter uma ferramenta que nos auxilie a configurar aquilo de forma mais fácil e mais ágil possível. Acesso root, acesso administrativo a esse servidor, né? Essa ferramenta. Eu preciso ter o controle, não pode ser algo do tipo, olha, você vai ter um usuário seu, uma estrutura compartilhada, num lugar em que você vai ter seu limite até aqui. Né? Complicado. Flexível, porque o cliente hoje pode começar com um plano
simples. Hoje eu vou usar tanto de memória, com tanto de disco, mas meus clientes aumentaram, minha venda está bombando, eu preciso aumentar a memória, disco e processamento. Você não vai migrar agora todos os dados dele para um outro servidor, é complicado, né? Então você tem que ter uma certa elasticidade nisso daí. O uptime é importantíssimo, né? Assim, não pode cair por qualquer coisa, e o ideal é que não caísse nem por nada, que ficasse lá o tempo todo disponível. A qualidade do hardware, o processamento, memória, o quanto que aquele servidor o serviço é prestado, e suporte e atendimento. Se você vier ter um problema e abrir um ticket, um suporte, que aquilo seja o mais rápido possível atendido. Então, a gente encontrou alguns sistemas assim, alguns serviços. A gente hoje tem os nossos clientes hospedados no Node e na Amazon. A gente está começando a fazer vários estudos, né? A gente fica de olho sempre, sai algum prestador de serviço, sai alguém que faz algum tipo de serviço nessa área, né? Muitos deles são virtualização, são virtualizados. Então, os nossos clientes estão lá. Cada cliente tem a sua virtualização própria, tem sua VM própria. Nenhum cliente compartilha a sua VM com o outro, né? Eles têm a sua, obviamente, lá no data center e tudo mais. Deve ter, talvez por coincidência, o servidor que tem, talvez, né, os mesmos sistemas dele na mesma máquina, mas cada virtualização, cada máquina lá, cada item, né, cliente tem a sua própria, seu próprio ambiente, né, seu próprio servidor. Sim. Um detalhe interessante que o Linode, infelizmente, ele fica fora do Brasil, né? Não tem um data center aqui, ele não tem uma infra aqui que a gente possa utilizar. Como a gente tem a questão de vendas, com a questão do processamento assíncrono, surgiu também outra necessidade. O ideal seria que o cara clicasse no botão finalizar e assim, só piscou a tela para ele e pedir para concluir. Só que isso ou tem que ser muito, muito rápido, ou você pode fazer esse background, porque o seu cliente não precisa saber, ou você não precisa saber que a sua compra não está sendo finalizada exatamente naquele momento. A gente pode fazer isso depois. Só que para você fazer isso depois, você tem outra série de problemas que aí são um pouco mais burocráticos e legais. Você não pode fazer esse tipo de processamento, guardar dados do seu cliente, cartão de crédito, coisas do tipo, em um servidor fora do Brasil. Ele teria que estar no Brasil. Foi um dos motivos que a gente fez, a gente começar a estudar e utilizar a Amazon, que tem data center aqui, a gente consegue utilizar e já tem até um passo aí andando nisso aí, né? Chama-se PCI, né? PCI, que é a licença que você precisa ter para guardar os dados do cliente. Tem uma série de restrições e requerimentos que você precisa cumprir para fazer isso. Mais uma homenagem ao amigo Makoto, só foto. Um outro problema que a gente tinha, para dar uma acelerada aqui, para poder adiantar, o indivíduo, né? O indivíduo que o programador, o membro do time, é um outro desafio que a gente tem, né? Como a gente percebeu ali no início, que agora já tem um perfil bem próprio, bem típico da Giran de trabalhar. Um outro que a gente tinha já achar essas pessoas. Aí você tem o perfil, você tem a linguagem, né? Alguém que programa em Ruby? Aí se fio o drama, né? Ou seja, achar pessoas para trabalhar na plataforma que usa Ruby como ferramenta de desenvolvimento é um outro item também desafiador para a gente. Então a gente começou treinando algumas pessoas, elas estão com a gente, estão trabalhando com a gente, isso é muito bacana, né? E aí tem toda uma evolução e também a questão... esse é o time, a Dena, que é o pessoal que manda ver aí na plataforma. As duas meninas ali é que manda em todo mundo. Bem, e agora, né? Como manter tudo isso daí? Está desenvolvendo, já tem onde hospedar, tem um produto, né? Vender, tudo mais. E aí como é que a gente faz para manter tudo isso funcionando, né? Ou seja, como é que a gente faz agora para dar continuidade, evoluir a ferramenta de forma que é a única ferramenta aplicada a vários tipos de clientes com o seu perfil próprio, seu produto próprio, suas exigências, suas necessidades, né? Como é que a gente faz para dar continuidade nisso daí sem atrapalhar? Como evoluir a ferramenta sem que isso atrapalhe cada um desses que já tem e atenda a outros que possam vir a ter também uma ferramenta como essa? Primeiro e antes de tudo, né, testes automatizados.
principalmente porque a gente, com a evolução da ferramenta, fica complicado, você tem que ficar testando muita coisa. Você ali, porque você pode alterar algo aqui, em algum módulo, em alguma parte da ferramenta, e a outra que está lá na outra ponta que você não sabia que o outro cara desenvolveu parar de funcionar. Porque você trocou, de repente, um método que retornava uma coisa, agora retorna outra, ou fazia isso e ia fazer aquilo. Então, os testes automatizados, isso é importantíssimo, né? A tendência é cada vez mais tá crescendo com isso daí. E o que testar? Né? Não vai, vamos testar, é aquela vez só, vou chegar a 100% de cobertura de teste, mas, você está desenvolvendo uma ferramenta. Teste, querendo ou não, você acaba perdendo tempo para pensar nele, para desenvolver nele. Mas você também não pode parar a vida inteira só fazendo teste, porque você tem que evoluir a ferramenta. Mas você não pode evoluir a ferramenta descontroladamente e esquecer dos testes, que pode ser que alguma coisa venha quebrar. Então tem que haver um equilíbrio nisso daí. O quanto testar e como que a gente pode fazer os testes. A gente vai escolhendo as funcionalidades principais, aquelas que com certeza precisam de um teste. Existem outras que são menos críticas, então a gente acaba fazendo um teste mais básico, deixando passar a cobertura, não fechar em 100%, mas a gente precisa testar aquelas que com certeza são mais críticas e necessárias. Aí uma telinha, só um exemplo. Né? Ali são os testes rodando, está verdinho, está lindo, está perfeito. Aqui são os builds de hoje. O que acontece? Além dos testes, a gente tem um servidor que é dedicado para fazer o teste, né? Que é o servidor de integração contínua. Ele recebe as requisições do repositório, qualquer um que sobe qualquer parte de código, ele vai pegar o projeto inteiro, vai de ponta a ponta e testar tudo de novo. Você testou na sua máquina, show. Eu já vi isso acontecer direto. Porra, está funcionando na minha máquina, faz o commit, manda para o servidor pega a informação, processa lá, ó, isso aqui não funcionou não. E às vezes o cara roda na máquina dele, está com um dado específico do banco de dados dele, está com um arquivo específico no disco dele, e ele esqueceu de jogar aquela informação, esqueceu de subir aquela informação, que ou é complementar para o teste, ele não é nada preocupante, mas sem aquilo a gente não tem como saber se o seu teste realmente está passando ou não. Okay? E aqui são, por enquanto, está com 1.466 testes rodando na ferramenta, alguns pendentes, eu ter que cortar a cabeça de algumas pessoas lá. Outra coisa importantíssima, monitoramento. Está tudo funcionando, está tudo bonito, mas você precisa acompanhar aquilo ali. Precisa acompanhar as métricas dos clientes, saber como que está indo. Vocês conhecem o New Relic? Alguém que conhece o New Relic? Ótima ferramenta, ela tem a versão gratuita dela, você pode pegar e botar para ficar monitorando a sua ferramenta, né, a sua aplicação. Ele fica analisando os requests, analisando tempo de resposta, analisando as requisições que estão acontecendo, ele avalia tudo isso aí, gera gráficos e te entrega, olha, está aqui a saúde do seu sistema, está funcionando dessa forma. Tem os planos mais pagos que eles vão, os planos lá quanto mais altos, mais informações você vai ter, com mais, vamos dizer assim, um período maior de armazenamento, você consegue comparar as informações. Isso é muito importante, a gente fica monitorando o cliente, sabendo como é que está, e tem uma informação que aparece ali, que é extremamente crítica, né? Não é aquele vermelhinho não, mas aparece uma estrelazinha vermelhinha do lado, ou aparece uma bolinha vermelhinha do lado, aí o desespero completo. Aqui chega a passar mal, o cabelo fica mais branco ainda, que é quando o servidor cai, ou o servidor parou de responder, né? A gente teve uns acontecimentos aí que 4 deles aconteceram ao mesmo tempo. A gente foi descobrir que infelizmente alguma coisa aconteceu no data center, que o link, o roteamento não estava chegando. Sim, aí você vê que o suporte, o atendimento é impressionante. Bastou isso acontecer, quando a gente pensou em abrir o ticket, os caras falaram que já estavam resolvendo o ticket, alguns segundos depois, eles fecharam o ticket dizendo que já estava resolvido. Assim, impressionante o que o pessoal do Linode consegue fazer, muito bom mesmo. E o suporte, né, que aí é a nossa interface com o cliente, como que o cliente chega até a gente com algumas solicitações. Seja ele problema, seja ele uma solicitação de algo, uma dúvida existencial, que acontece, acredite. Né? Os caras que colocam os negócios de suporte, eu fico impressionado, mas a gente ri, a gente se diverte, a gente passa raiva também, mas no final das contas, atendimento ao cliente, qualidade, que muitas vezes ele vai abrir, ou pode abrir os portes, porque ele é o seu cliente. Você está prestando serviço e tenta prestar o serviço da melhor forma possível, de forma que ele não precise nem saber que existem algumas coisas por trás que não são responsabilidades suas de manter. Mas
que fazem parte do serviço como um todo. Então, você acaba pegando aquilo e adiantando algumas coisas, às vezes tirando algumas dúvidas por alguma forma, mas o suporte acaba sendo essa interface que ele tem com a gente, e da mesma forma como vou colocar aqui, né, o nosso prestador de serviço atende a gente muito rápido, a gente tenta atender dessa mesma forma para o cliente não ficar esperando, porque tem coisa pior do que ficar esperando. É muito chato. Então, pessoal, isso assim foi um pouco dos desafios que a gente teve, né, quando a gente resolveu desenvolver um produto. A gente nunca tinha desenvolvido e nem muito menos vendido um produto, e tudo isso era novidade para a gente. Né? Era um trabalho que a gente estava começando do zero e muita coisa a gente tentou antecipar e falhou, muita coisa a gente antecipou e acertou, muita coisa a gente aprendeu depois que a gente errou, uma série de coisas. Mas é um histórico assim, de como a gente fez para desenvolver esse produto e como a gente resolveu alguns problemas. Tá? Eu vou passar rapidinho nos clientes que a gente atende hoje, que já estão em produção, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho de algumas peculiaridades e alguns novos desafios que a gente encontrou, mesmo depois de 2 anos de produto em produção, quando a gente desenvolveu esse projeto para o supermercado Extra Plus. Tá? A Estação do Ar foi o nosso primeiro cliente a entrar em produção, junto entrou depois a Cimark na sequência, todos aqui de Vitória. A Bertec, um segmento bem diferente, trabalha com B2B. Hipervarejo é um outro segmento diferente também de Vitória. KMV Pneus foi Piranga, primeiro cliente fora de Vitória. Modelita, também um cliente de Vitória. O CEPAP Med, outra empresa de Vitória também. Tá? A Storari, uma empresa bem conhecida aqui em Vitória. Carneiro, instrumentos musicais. Tá? E a Cantu Pneus, outro cliente também fora de Vitória. Aí, tá? E o Extra Plus, primeiro supermercado que a gente atendeu, que também é um cliente aqui de Vitória. Tá? Quando a gente foi fazer esse primeiro projeto, né, desenvolver uma loja, né, um comércio eletrônico de supermercado, a primeira pergunta foi assim: fazer compra no supermercado online, né? Como que a gente vai fazer isso? Como que vai ser a experiência, né, da gente fazer uma compra, né, entrar no corredor, procurar as coisas? Como que vai funcionar isso? Uma das primeiras perguntas que eu me fiz foi na busca e recomendação e sugestão de produtos. Né? Será que a gente vai conseguir ter alguma coisa de qualidade suficiente para que melhore a vida do cara enquanto ele está procurando, pesquisando, enquanto está em dúvida? Né? A nossa plataforma até então não era tão bem preparada para esse tipo de coisa e ainda não é. Né? A gente está trabalhando em sistemas de pesquisa e recomendação inteligente para que melhorem esse tipo de experiência de compra. Né? Uma outra situação foi o quê? Geralmente, quando a gente vai fazer uma compra de um vinho, de uma geladeira, de alguma coisa, a gente compra quantos produtos? Né? 1, 2, 3, 5 no máximo, quando a gente vai dividir o frete com alguém, né? 6 produtos. Quando a gente vai fazer uma compra no supermercado, a gente compra 80, compra 120, a gente compra 200 produtos. Né? E foi a primeira coisa que foi um tapa na cara para a gente, foi saber que o nosso produto estava horrível. Né? Porque a gente achava que ele era muito rápido, mas ele não era, ele era muito lento. Né? Quando tinha promoção, então, para calcular o carrinho com 200 produtos, era um sofrimento, era horrível, a pessoa desistia de comprar. Né? E mesmo depois de 2 anos de produto e de tudo que a gente tenta fazer para melhorar e para estar sempre entregando um produto, um serviço de qualidade, a gente vê que a gente ainda tem muito para aprender, para agregar e para evoluir enquanto produto. Né? E o produto, obviamente, ele foi muito refatorado e foi muito melhorado em todos os pontos. Uma outra característica é com a questão de recompra. Né? Televisão, eu compro uma hoje e a outra daqui 10 anos, 5 anos, quando estragar, quando acontecer uma coisa. Supermercado eu passo toda semana, né? Ou uma vez por mês, pelo menos. Né? E eu compro 120, 150 produtos, a gente vai ter que colocar isso tudo de volta no carrinho. Né? E o produto foi despublicado, está sem estoque, o que mudou, como é que a gente vai trabalhar esse tipo de coisa? Foi uma outra coisa que a gente conseguiu trabalhar também, refatorando, melhorando, incrementando o produto, com listas de compras que ficam armazenadas
de acordo com o tipo de compra que o cara quer fazer, né? A compra de açougue, ou a compra de horta, de coisas verdes, de sei lá o quê, ou de biscoito, ou compra do mês, compra geral, para que a gente possa simplesmente recuperar isso. Para que eu vou fazer isso para vender geladeira? Eu nunca vou comprar a minha geladeira hoje no mês que vem, né? Então a gente realmente não tinha pensado nisso. E foi um desafio bastante legal também para a gente resolver. Um outro desafio também, que é assim, um desafio diário, que não é exatamente um desafio que a gente lida e a gente vence, é o desafio do estoque, né? Para o cliente que às vezes compartilha o estoque da prateleira, da loja ou não, isso é uma decisão do cliente, mas é um estoque sempre muito dinâmico, né, de supermercado. Tem sempre muita gente comprando muita coisa, e a gente tem sempre que lidar com esse problema de estoque, que geralmente é uma coisa que a gente não tem muito em lojas que vendem pouco produto, ou pouco produto por compra, né, por carrinho, ainda mais com processamento assíncrono, né? Geralmente eu posso ter 2 em estoque e ter 20 pessoas com 2 no carrinho, então teoricamente eu estaria vendendo 40. Mas o primeiro que comprar 2 vai acabar para os outros 19, né? Eles não vão conseguir comprar. Mas se o processamento é assíncrono, né, e todo mundo botou a compra junto, né, e aí? Uma série de problemas, desafios, de coisas que a gente conseguiu assim, aprender e crescer bastante enquanto fornecedor de um produto, de uma solução, com os problemas, com as peculiaridades de um cliente. Tá? A gente ficou um pouco preocupado no início da apresentação ficar meio grande, e por isso que a gente falou um pouco correndo. Tá? Mas fiquem à vontade para fazer perguntas aí agora, a gente está à disposição para respondê-las. Tá? Acho que a gente pode ter aí talvez mais de 2 perguntas, né, se houverem as dúvidas. Levanta a mão, gente. Acho que vou dizer mais para o mim, né? É questão do... Por exemplo, agora sexta-feira teve o Black Friday e a gente viu que e-commerce aí deu problema, a maioria praticamente, né? Ficar fora do ar e tal, não conseguiam lidar bem com a demanda repentina de acesso e de compra. Como vocês lidam, vocês têm uma política para gerenciar isso, para lidar com de um dia para o outro, o acesso quadruplica? Como é que vocês estão preparados para receber essa escalabilidade? Onde vocês têm um suporte para isso legal? O que é? Pois acaba que a solução em si, né, não vai depender apenas vamos dizer assim, da necessidade do acontecimento. A gente tem a necessidade, a gente viu alguns clientes, inclusive, nós lançaram promoção nas suas lojas, okay? Mas anexo a isso daí, a gente tem a questão do contrato com o cliente. Você vai participar, em geral, os clientes, nesse caso, a gente teve essa questão do Black Friday, muitas lojas pararam porque é de nível nacional ou talvez internacional, né? E assim, o fato de acontecer o Black Friday não alertou eles, talvez, para a capacidade ou quantidade de clientes que eles iam receber. Obviamente o cliente também às vezes não pode adivinhar isso, ou não tem como adivinhar, talvez por falta de métricas ou não ter participado tantas vezes. No nosso caso, a gente teria que ter atrelado a isso. A solicitação do cliente consegue aumentar a memória, consegue aumentar a banda, consegue aumentar esse recurso, né? Obviamente também só a infra, só o background da aplicação não resolveria isso. Então, o que eu imagino, né, que a gente possa estar fazendo é tentar deixar a ferramenta com a resposta sempre mais rápida possível, só que mesmo que a gente também faça isso, não vai resolver ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que ter sempre as duas coisas atreladas, né? Ou tipo, vai participar do Black Friday, vai fazer alguma coisa, você vai receber muita requisição, a gente pode antecipar perguntando isso para o cliente, falando, olha, dependendo do número de requisições, o que você tem aqui não vai aguentar, né? A gente teve um caso similar, uma coisa parecida com um dos nossos clientes. Foi até um momento que a gente aprendeu mais ainda, em que o cliente tinha um nível de requisições X. De repente, o cliente, sem avisar, sem comentar,
algo sobre o que ele poderia fazer e descobre que o site dele começou a receber muito acesso, mas muito acesso mesmo, né? Assim, era completamente atípico às requisições que ele vinha recebendo. Ele tinha mandado uma lista, né, de e-mails com muitos, pense muitos e-mails, assim, e muita gente resolveu acessar ao mesmo tempo o servidor. Obviamente a gente não estava esperando esse tipo de requisição, a gente não estava esperando esse tipo de abordagem, de request, né? A gente acabou tomando ali, aí vem a parte do time também, está sempre atento a esse tipo de coisa, está estudando novas ferramentas, novas formas de dar um throughput melhor para a ferramenta. Algumas semanas antes, a gente estava estudando já uma forma de cache em algumas áreas do site, e a gente começou esse trabalho de implementação de tentar deixar as áreas mais sensíveis do site com mais cache e com menos requisições, tentar responder coisas já em memória, né? E aí é um outro problema, a gente está lidando com e-commerce, a gente não está lidando com uma página que quase tudo ali pode ser cacheado. Você está lidando com preço, que pode mudar a qualquer momento, você está lidando com estoque, o produto pode estar com estoque agora, 5 segundos depois está sem estoque. Nessa solução que a gente implementou, a gente cacheou quase tudo através do próprio Nginx, através de uma solução que ele tinha. Então a gente conseguiu dar vazão do cliente nesse dia, justamente implementando essas técnicas de cacheamento e de áreas que a gente conseguia dar essa melhor performance. Obviamente a gente depende de algumas coisas do cliente. Chegou no limite, conseguiu atender, os clientes conseguiram navegar, conseguiram fazer suas compras, só que ele vai chegar no limite que vai esbarrar também na arquitetura que tem hoje. Então, assim, para um Black Friday do nível que fosse uma loja maior, obviamente teria que ter uma outra estrutura, né? Se fosse algo, por exemplo, que a Americana sofreu, obviamente um cliente dos nossos clientes talvez não aguentasse esse tipo de solução. Muito provavelmente não aguentasse, porque é muita requisição ao mesmo tempo. Então a gente acaba tendo que trabalhar em várias partes dentro do cenário que o cliente tem. Minha pergunta é mais comercial que técnica, então eu acho que a maioria das pessoas aqui, os programadores pelo menos, a gente já teve algumas ideias. Aí quando a gente pensa em trabalhar nessa ideia, investir nessa ideia, gastar perder tempo ali desenvolvendo e tal, a gente procura algo semelhante no mercado, a gente já vê que tem algo no mercado semelhante, aí a gente meio fica desmotivado, acaba desistindo da ideia, ou a gente tem uns concorrentes de peso e acaba meio que desmotivados. Vocês, o ramo de e-commerce, apesar de estar em ascensão, está crescendo, tem muitos concorrentes. Tem concorrentes grandes. Tem, sei lá, tem as plataforma Vertex, que é muito grande. Vocês devem conhecer mais que eu, provavelmente. E eu queria perguntar o seguinte: qual o diferencial que a empresa de vocês adotou para conseguir entrar no mercado? Então, uma coisa assim que a gente não falou muito é que a gente não vende só a plataforma, a gente vende todo o serviço de tecnologia. A hospedagem, manter a loja funcionando, a gente ainda não faz, por exemplo, o scale automático, né, de criar outras VMs quando necessário, mas pode ser feito, se tivermos acesso e tudo mais. Só que quando a gente foi desenvolver esse produto, a gente já conhecia a Rakuten, a gente conhecia que é a antiga Ikeda, né? A Vertex, Dot Store, Jet E-Commerce, para quem assistiu a Fórmula Porsche, que foi antes da Fórmula 1. Inclusive ela estava patrocinando até um carro, estava com o cara que ganhou lá, com o Jet E-Commerce e tal. Tipo, é um mercado que está muito grande, que as empresas têm investido muito, só que a gente sabia que a gente podia entregar uma coisa diferente, né? Que era o que a gente entregava antes como serviço, né? Que é uma forma que a gente tenta trabalhar com a qualidade máxima possível da solução que a gente está entregando. Uma solução geralmente menor, mais simples às vezes, mas que a gente todo dia vai embora e dorme tranquilo em casa. Então a gente queria, de alguma forma, criar isso. E a gente estava acompanhando alguns casos de clientes que estavam negociando com o Vertex, que negociavam com Fast Commerce, que negociavam com Dot Store, que negociavam com
mais uma meia dúzia de plataformas de e-commerce, e cada um geralmente tinha uma crítica, um problema, alguma coisa. E foram alguns pontos principais que a gente identificou. A gente viu que havia demanda, mas a gente tinha que ter alguma coisa que fosse diferente. Então a gente viu o que geralmente leva o cliente para uma decisão, né? Ou ele tem muito dinheiro e não tem pressa, então ele vai pagar para desenvolver customizado para ele vai ser dono do código, da solução, da propriedade intelectual, é dele, pronto, acabou. Ou ele não tem dinheiro e tem pressa. Tá? Geralmente, ou é 880. Né? O cara quer começar a vender, quer a loja amanhã, que ele acha que ele vai vender no Natal e vai pagar um investimento todinho agora no Natal, mas ele não tem dinheiro. Mas ele também não quer um produtinho qualquer. Ele não quer pegar uma loja de R$19,90 do local web, que ele vai escolher um tema tipo WordPress e não vai poder fazer nada. Né? Ele não quer ter limite de cadastro, produto, nem limite de venda, nem limite de visita ou de transação, de coisa do tipo. Mas ele também não tem dinheiro. Né? E aí? Foi quando a gente tentou assim, atender exatamente a esse tipo de demanda, a esse tipo de cliente, que geralmente é um pequeno cliente na internet. Não necessariamente é uma empresa pequena. Né? Quase todos os nossos clientes hoje são empresas médias e grandes, empresas bastante relevantes aqui em Vitória. Eles não estão... não é falta de dinheiro que faz eles quererem desenvolver alguma coisa, às vezes é falta de segurança, né? Ou às vezes é falta de experiência ou desconhecimento com venda online. Então a gente tentou criar um produto que tivesse assim, as mesmas características positivas, os mesmos benefícios das grandes plataformas ou de um serviço customizado, que inclusive é um dos principais diferenciais que a gente trabalha, de ter um produto que é um core, né, igual para todo mundo, e que a gente trabalha com customização em cima dele sem que elas voltem ao core. E ao mesmo tempo ele é um produto que tem um custo acessível, é lógico que não custa R$19,90, mas também não custa R$100.000 e nem demora 6 meses, né? Demora 1 semana, 2 semanas para estar no ar funcionando, com venda exclusivo, com RL própria, com certificado de segurança próprio. Então assim, mesmo tendo toda essa concorrência e que hoje ela é pesada, a gente tentou identificar alguma coisa que fosse ponto fraco nas principais ou em muitas, né? E que a gente conseguisse atender bem. Tá? Para 2013 agora a gente vai fazer alguns investimentos no produto para marketing e tudo mais, e a gente acha que a gente está conseguindo atender isso que a gente se propôs, porque até hoje a gente não gastou nenhum real para divulgar o produto. Os nossos clientes que falam para outras pessoas usarem o nosso produto. Né? Então, o nosso primeiro cliente de e-commerce nos trouxe o segundo, que nos trouxe o terceiro, que nos trouxe o quarto, o quinto, e hoje a gente já tem 11. E agora a gente acho que a gente está preparado para a gente começar a se vender, né? Porque a gente agora encontrou os nossos diferenciais e acho que a maturidade já está num ponto legal. Mas a concorrência sempre vai ter, né? A gente não pode desistir. Mais uma pergunta? Na mão. Como é que é no caso da... Vocês mostraram ali, vocês estão utilizando o KeySiri para essa contínua? Como é que está a taxa de cobertura de código de vocês? Como é que vocês têm lidado com isso? Porque no caso de vocês deve ser complicado pra caramba, mas vocês têm várias áreas ali. Pô, vocês estão trabalhando com programação paralela, deve ter ainda mais complicação para alguns cenários de teste. Como é que vocês estão... cobertura de código lidando com esses cenários específicos de teste, assim, que são mais complicados? Pois aí entra aquele ponto, tipo, até onde você vai conseguir testar para que você continue evoluindo a ferramenta. Né? Então, hoje, a nossa preocupação acaba caindo mais nas áreas mais críticas. Questão de venda, de comprometimento da compra, de fechamento de pedido. Então, tem algumas áreas que, se rolar algum problema, a gente consegue detectar de outras formas, né? A gente consegue ser notificado via e-mail de que aconteceu aquele problema e atuar em cima daquele ponto. E com relação à cobertura de teste, acaba sendo comprometida mesmo. Aquela questão da tara pelo 100%, a gente acaba tendo, mas a gente chega no nível de não vou conseguir testar muito mais aqui, porque eu preciso continuar, eu tenho prazo, eu tenho que cumprir a entrega.
mas ao mesmo tempo sem deixar que a cobertura acabe falhando em alguns pontos. Então a gente acaba escolhendo alguns pontos mesmo para estar cobrindo, para estar tendo certeza que se aquilo falhar é comprometedor, é crítico para a plataforma, e ao mesmo tempo a gente acaba não descuidando totalmente das outras, a gente acaba tentando achar algumas outras opções para que, se acontecer algum problema, a gente consiga ser notificado e talvez atuar em questão de segundos ou minutos para resolver o problema, né? A gente tem alguns pontos que a gente acaba avaliando isso daí. E um outro item também que tem, que na listagem que você viu, embora pareça muito, cada cliente acaba tendo suas customizações, suas especificações, né? É um outro ponto que a gente acaba tendo que entrar, que é a questão de teste de aceitação, né? de funcional, né? De ver, clicar de repente uma área, ir para outra, ver se vai aparecer algum item, algum ícone, né? Essa daí a gente acabou deixando um pouquinho de lado, porque a gente tem um núcleo, a gente tem um core, a gente testa ele. E a gente está começando a estudar que a necessidade é cada vez mais a questão do front-end ser mais dinâmico, ser mais próximo, de repente, de uma aplicação que não se pareça tanto com a aplicação web, algo que de repente você consiga, de repente, fazer compra sem sair da home. Imagina, você de repente faz uma busca, aparece o botão comprar, você compra e assim você fica na home. E aí você vai testar só o back-end, mas se o front-end não estiver funcionando, o back-end não vai adiantar de nada, porque não vai chegar a requisição. Então também um outro desafio que a gente tem, a gente está evoluindo nessa área, vendo as ferramentas que estão saindo aí para fazer esse tipo de teste. Então o teste acaba sendo comprometido a cobertura, porque a gente não tem, na verdade tem, né? Só se o pessoal não dormisse mais, 24 horas, são 8 trabalhando, desenvolvendo, e as outras você fazendo teste, né? E a gente acaba comprometendo isso aí, mas sem deixar que as áreas críticas fiquem sem a cobertura que deveria. Alguma dúvida? Olá, boa noite. Para quem está começando, assim, tem curiosidade pelo mundo de e-commerce, assim, o que você recomendaria para um iniciante, tá lendo, leitura, ou assim, algo introdutório? Primeira coisa que você compra. Entrar lá e fazer uma compra. Mas a gente já teve cliente, por exemplo, que queria vender online, mas nunca tinha comprado online. Pode acreditar, não confio muito não, mas eu tenho um produto bom e eu quero vender online. Primeiro que compra online, depois vende online. É um pouco assim, difícil, porque a gente não tem uma literatura, alguma coisa exatamente voltada para comércio eletrônico. Na área de desenvolvimento, eu acho que assim, é um pouco complicado. Temos produtos que eles são abertos, você pode desenvolver, pode trabalhar. Inclusive a gente, antes de desenvolver, chegou a testar vários erros. O Magento, o PHP, o Spring, o Ruby. Você pode baixar, inclusive baixar o código de fonte, são open source, pode mexer e tudo mais. De repente pode ser uma forma legal de você entender como essas ferramentas funcionam. Tá? Dependendo de pegar uma ferramenta muito grande como Magento, às vezes você vai demorar muito a entender toda a complexidade que ele tem até começar a evoluir mesmo. Mas fora isso, eu acho assim, um pouco difícil, a não ser que você procure uma coisa mais operacional, de gestão, de logística, ou algum outro assunto ligado a e-commerce. Mas eu assim, não sei um caminho. De repente pegar uma plataforma open source e estudar. Mais alguma pergunta? Almir, muito obrigado.